Fala, minha galerinha, beleza? Sejam muito bem-vindos. Eu tava vendo aqui pelo TikTok, pelo Instagram, uma notícia da nossa querida amiga, parceirinha, Kéfera. O nome dela é difícil de falar o sobrenome, né? Kéfera Bushman, sei lá, deixa eu ver direitinho o nome dela pra eu ter certeza. Kéfera Bushman. Como se pronuncia? Gente, vocês vão me desculpar, mas eu não sei. Só que assim, é um vídeo em que ela está meio que ali passeando por entre a coitadolândia e tal. E eu quero que você, juntamente comigo, assistamos. É assim que se conjuga o verbo? Não sei, talvez seja assim. Para que nós demos nossa opinião. Claro que não precisa, é só um meio de entretenimento. Como a gente gosta de falar de tudo e das coisas que acontecem no mundo, a gente vai estar aqui junto, eu e você, falando sobre isso, beleza? Para quem não conhece a Kéfera é uma youtuber muito antiga, considerada uma dinossauro do YouTube. Uma das primeiras a fazerem muito sucesso. Aparentemente vem de uma família muito bem estruturada financeiramente, digamos assim. E ela começou no YouTube ali entre 2009 e 2010, por volta de uns 17 anos de idade, enfim. E desde então tem feito muito sucesso, inclusive já fez novelas da Globo, aparentemente. É uma pessoa muito conhecida ali, fez parte da adolescência e juventude de muita gente que gosta de YouTube, né? E hoje nós vamos ver esse vídeo dela que tá causando mó polêmica, porque pelo que eu entendi, ela tá falando ali que sofreu muito por ter passado por toda essa juventude dela na internet e tal, ter que ligar a câmera e fazer vídeos é muito difícil, muita gente tá criticando, bora lá dar uma olhada. Esse é o perfil de Kéfera, a gente já vê aqui milhares de comentários, né? Tem 83.576 curtidas e milhares de comentários. Vamos ver o que ela tem pra dizer. Quem você era com 17 anos? E o que você seria se tivesse uma câmera acompanhando cada passo Eu acho que eu teria sucesso, pai. Eu acho que eu teria sucesso. seu durante toda a sua juventude? Como é que você acha que o mundo te veria se aos 17, 18 anos você falasse tudo, exatamente tudo que você pensa para milhões de pessoas? Olha, eu acho que você ia gostar. Cresci na internet, então na minha cabeça era como se cada seguidor fosse um melhor amigo, sabe? E eu não queria esconder nada dos meus melhores amigos. Obviamente, eu já falei muita besteira, eu era uma adolescente. Mas de certa forma, o mundo esperava que eu fosse um exemplo, que eu fosse madura, que eu fosse perfeita. Mas eu era só uma adolescente usando uma câmera como diário. Como você teria se saído no meu lugar? Galerinha, o que vocês acham? Assim, ó, a gente vê que muita gente na internet passa por problemas quando é muito exposto. Obviamente que, pensando pelo raciocínio lógico, se a gente for analisar, é uma vida muito... Essa vida de YouTube é uma vida um tanto quanto privilegiada, digamos assim, eu posso falar com autoridade porque trabalho com a minha esposa e minha esposa já está na internet há muito tempo. E a gente leva uma vida privilegiada no sentido de, estamos aqui em casa trabalhando de boas, tranquilões, suave, sem problema, sem ter que pegar o busão. Isso pra mim já é um baita privilégio. Se tratando da Kéfera, que aparentemente é uma pessoa que também era privilegiada por ter uma família muito bem estruturada financeiramente, eu não quero julgar a coitada, porque cada um sabe da sua vida o que faz, né? Mas eu tenho isso como um benefício, tá ligado? Tipo, você nasce numa família muito bem estruturada, numa família que tem dinheiro e ainda assim trabalhar em casa, cara, é muito bom. Óbvio que os aspectos que ela citou aqui foi relacionado ao modo como ela expunha toda a vida dela, achando que cada seguidor ali, cada inscrito do canal dela era um amigo. Óbvio que a gente sabe que as pessoas têm que ter um filtro social pra saber o que fala. Só que por mais que naquela época, como ela tá dizendo aqui, se ela falou alguma coisa que de repente não é algo que, digamos assim, é benéfico pra questão dela, eu acho que a sociedade por si só já imagina o seguinte: vamos relevar o passado porque ela era uma adolescente. Óbvio que nessa fase ali entre 17 e 18 anos, você já tá transicionando, né? Saindo ali da parte dos 17 pros 18 até os 20 anos, você já tá virando uma mulher, tal, enfim. No caso de mulher, no caso de homem, né? Graças a Deus, enfim. Mas essa é a minha percepção. Eu vejo que tem muita gente que passa por dificuldades reais, mas não expunham assim como ela tá fazendo. Mas tem pessoas que não passam por necessidade, como eu creio que é o que ela tá fazendo, mas expunham. E isso faz com que as pessoas tenham uma percepção negativa. Mais uma vez, tentando entender que, vamos raciocinar, se ela vê isso como um problema individual, particular dela, ela tem o direito de expor, tá ligado? Mas assim, eu acho que é interessante também, porque muitas vezes você não trazer isso pra internet não te mostra como é a realidade do mundo, como que as pessoas vivem realmente. Então, ela trazer isso pode trazer uma nova percepção de vida dela, mas como eu falei, é o direito dela enxergar a situação dela como sendo difícil. Ainda que eu não concorde, que eu acho errado. Vamos dar uma olhada nos comentários e ver algumas opiniões de outras pessoas em alguns vídeos, beleza? Olha lá, a galera já tá falando aqui, ó. Era só desligar a câmera e entregar currículo no atacadão. Ai, caraca. Nossa, estrela da Disney que foi explorada por anos. Força Britney brasileira. Ansiosa pelo próximo episódio. Tá vendo? Tem gente que gosta. Eu, nos meus momentos de coitadolândia, realmente. Tem um momento que a gente assim, ó, todo mundo tem alguma questão na sua vida, né? Seja ela financeira, seja social,
porque, enfim, não é muito bem visto pela sociedade, às vezes não tem tantos amigos assim. Em alguma coisa, alguém sempre vai sofrer. Isso daí é de praxe, tá? Só que tem coisas, galera, que assim, a gente tem que ter... Assim, ó, uma coisa que eu percebo na galera é que o pessoal não tem esse entendimento de que, assim, cara, existem coisas que não dá pra postar. Existem coisas que não dá pra você falar em público. E falta essa malícia na galera, tá ligado? Falta essa malícia em quem é rico e tal. Assim, a minha concepção, tá ligado? Pode ser que eu esteja errado, mas falta muito em quem é rico essa malícia de entender que tem certas coisas que não dá pra postar. E a gente sabe de vários famosos aí que acabam postando coisas que soam estranho, porque, obviamente, eles nunca tiveram a oportunidade de passar por uma vida de privações, de necessidades, tá ligado? Então, falta analisar a malícia de entender o contexto no qual eles estão inseridos. No mundo deles, beleza, eles falarem isso, porque provavelmente eles vão encontrar pessoas que passam pela mesma dificuldade. Num contexto brasileiro geral, se a gente for analisar, não é todo mundo que tem a oportunidade que eles têm, tá ligado? Então, acho que nesse sentido, assim, eles pecam em falar demais. Eu amava 5 minutos, não perdia um. Tem gente que gosta. Quem ligou a câmera? Quem postou? Quem editou? A galera não passa pano não, mano. A câmera que acompanhava cada passo seu era ligada por você. Eu acho que você fala mais besteira hoje em dia do que naquela época. Saudades da Kéfera do começo. Olha, gente, eu não conheço a Kéfera, não acompanhei ela, porque, obviamente, eu creio que seja um período em que muitas meninas acompanhavam a Kéfera, mas eu, particularmente, não tinha tanto acesso assim à internet e também não tinha nem o youtuber que eu gostava, assim, porque justamente eu não tinha esse acesso à internet, tá ligado? Mas, se o pessoal tá falando aqui, ó, eu acho que você fala mais besteira hoje em dia do que naquela época, é porque provavelmente é uma pessoa que acompanha bastante a Kéfera, né? E a Kéfera, cara, é um negócio doido, porque ela acaba se envolvendo em algumas polêmicas, como aquela do mansplain e tal, que eu acho que não tinha necessidade, mas o que eu imagino é que assim, ó, longe de mim criticar a coitada da menina, porque, como eu falei, cada um sabe da sua vida que passa. Eu, particularmente, não acho correto ela postar um vídeo como esse, pensando no contexto social todo do Brasil. Mas, cada um, tá ligado? Mas, assim, eu acho que a galera realmente não tem o entendimento, tá ligado? De que, pô, isso não é legal postar, isso não é legal falar, isso não é legal de se envolver. Assim, ó, você fica tanto na sua bolha, tanto no seu mundinho, que você acha que algumas coisas, levantar algumas pautas, vão te fazer ser bem aceito, quando não vai, tá ligado? Aquilo é bem visto dentro do seu contexto, não é no contexto de geral. Então, o melhor de tudo é, tente não se envolver em polêmica, tente não criar uma imagem ruim a seu respeito perante as pessoas, porque, cara, é tão legal, cara, você viver uma vida assim, sem ter que falar sobre política, sem ter que brigar com alguém por questões de militância, assim, tá ligado? É legal você viver uma vida livre, uma vida sem amarrações, sem coisas assim. E tem gente que gosta, mas não é legal porque, assim, ó, você acaba, muitas vezes, perdendo a oportunidade de estar com pessoas boas, porque às vezes você é uma pessoa que gosta muito de se envolver em polêmica, então é melhor você ser uma pessoa madura o suficiente pra entender que não precisa se envolver em polêmica e se assentar com todo mundo, tá ligado? Ser amigo de todo mundo. O que eu quero dizer não é que você precisa estar com pessoas ruins, tá ligado? Eu tô falando que, assim, muitas vezes você perde a oportunidade de estar com pessoas boas só porque elas têm uma opinião diferente da sua. Esse é o meu pensamento, tá ligado? Agora vamos ver alguns vídeos de pessoas que estão dando opiniões a respeito disso que ela falou. Vamos ver se a gente concorda ou discorda de algumas pessoas. Ó, esse daqui é o perfil da Mayra Postmiller, tá bom? Caso vocês queiram seguir, é só vocês colocarem este nickname no TikTok e vocês não conseguirão achá-la. Vamos ver o que ela tá falando aqui. Alguém tá entendendo o rolê da Kéfera ligar a própria câmera pra falar que ela teve uma adolescência complicada, quando na verdade ela, durante a adolescência dela, escolheu ligar a câmera, escolheu editar os vídeos, escolheu postar os vídeos. Não me levem a mal, tá? Eu gosto da Kéfera, quando eu era adolescente, era viciada nos vídeos dela, comprava livro dela, a gente adorava, tá? Só que ela começou a gravar vídeo, ela tava iniciando a fase adulta dela e não tinha uma câmera 100% na vida dela, como ela colocou naquele vídeo que ela fez. Caso vocês não tenham visto, ela postou um vídeo, né, falando, imagina se você tivesse sua vida, adolescência, filmada 100% do tempo, assim, uma coisa meio dramática. Gente, realmente, tem crianças e adolescentes que vivem algo que eles não quiseram, né, ou que os pais puseram pra eles. Sim. Mas eu não sei, eu vejo, pelo menos, o que eu via a Kéfera como espectadora, onde eu era uma adolescente e eu cresci assistindo a Kéfera, é que ela era uma jovem adulta tentando dar certo na vida como atriz, então ela fazia o que ela queria na internet, postava o que ela queria e via, e deu certo por muito tempo, até ela largar de mão e agora tá voltando, enfim.
Eu acho que assim, a questão da Kéfera, cara, vamos pensar o seguinte, talvez ela tenha se arrependido de fazer o que ela faria e talvez com o pensamento que ela tem de adulta, ela não faria o que ela fez na adolescência. Compreensível. Só que assim, cara, é como eu falei, às vezes a gente acaba esquecendo do contexto social do nosso país. Então, quando você acaba meio que cuspindo no prato que você come, você abre margem para que as pessoas que vivem uma vida muito complicada falem sobre. Eu, particularmente, não teria coragem de chegar aqui e falar pra você assim, mano, eu odeio o YouTube. Eu não teria coragem. Porque, cara, obviamente minha esposa, ela começou lá em 2014, tá ligado? Então, graças a ela e graças ao YouTube, hoje a gente pode ter uma vida da hora. Seria muito estranho da minha parte falar contra isso aqui. A gente acorda, pode ir pros lugares que a gente quiser, pode trabalhar o horário que a gente quiser. Não tem como reclamar disso. Óbvio que, vamos lá, vamos entender o contexto dela. Na percepção dela, na cabeça dela, no mundo dela, isso possa ser ruim, porque existem pessoas que, na idade dela, hoje trabalham com outras coisas e talvez fosse o que ela quisesse, mas ela estar onde ela está é considerado sucesso, porque financeiramente falando ela tem condições muito boas. Meter esse louco, eu não sei, cara, é difícil falar sobre. Aqui eu não quero gerar nenhum tipo de hate em cima da menina, não é essa a intenção. Só que trazer à luz, cara, que assim, tem gente que sofre muito mais do que você e não tem coragem de vir na internet falar sobre. Eu acho que falta um pouquinho de simancolo, talvez. Acho que é isso, né? Ela era um fenômeno. Só que, óbvio, a vida tem os seus percalços. Nem tudo vai ter consequências positivas. Só que pareceu no vídeo que ela fez que alguém obrigava ela a gravar vídeos, quando na verdade foi ela mesma que disse que ela começou na internet porque ela viu uma porta de entrada para ser atriz, que sempre foi o sonho dela. Mas era sempre ela com uma câmera no quarto dela, sempre não, né? O início foi assim. O que muito se tem agora dessa jornada do herói, onde as pessoas elas precisam se colocar como vítimas de uma situação para depois ascender e dizer que olha como eu superei isso. Não sei se tem alguém falando que ela precisa fazer isso ou se ela se viu na situação para criar uma narrativa diferente do que aconteceu, ou talvez ela tenha coisas para falar que a gente ainda não saiba, né, que ela não tenha falado ainda. Pode ser. Mas eu achei um pouco esquisito. Me conta aí o que vocês acharam. Pode ser, você tem um ponto, minha amiga. Pode ser que tenha coisas que ela ainda não falou e que nós gostaríamos de saber, porque se ela tá falando assim com tanta ênfase de que, tipo, eu fui, de certa forma, ela não falou com essas palavras, né, mas pelo modo como ela fala, é como se ela tivesse sido obrigada, e aparentemente não foi, mas de repente ela possa ter algo pra falar pra nós que a gente não sabe ainda. Vamos ver os comentários aqui, ó. Tudo que a Kéfera faz me passa uma sensação de mico. Isso é câmeras planning. A Kéfera é tão... Eu preciso de atenção. Foi uma coisa que eu pensei, sabia, gente? Eu falei assim, cara, eu particularmente falando, ainda que não viva nesse mundo, quando a pessoa é muito, digamos assim, muito grande na internet, uma hora ou outra você acaba falando sobre ela. E aí faz muito tempo que eu não ouço falar sobre a Kéfera. Será que isso é uma estratégia pra que ela volte, pra que ela tenha ascensão? Porque assim, eu pensando aqui, eu falei assim, caraca, é um negócio que não faz sentido ela falar sobre isso pensando que é a vida dela, tá ligado? Não faz sentido. É muita doideira. A mulher só tá falando da experiência dela. Ela sabe que ela escolheu, mas nem por isso é fácil. Vai me dizer que você, sendo uma pessoa pública, consegue lidar bem com tantos hates. Pelo amor, ver uma mulher fazendo esse vídeo é triste, viu? Tá, tem gente que passa o pano, né? Vamos ver. Mas assim, ó, se a gente for analisar, existem pessoas famosas de verdade que passaram por esse problema. Existe muita gente famosa que passa por esse problema, inclusive que envolve ali questões psicológicas, como é o caso do Justin Bieber, que realmente a vida dele tá 100% do tempo envolvido com câmera, porque ele não pode dar um passo na rua que já tem alguém clicando na vida dele, tá ligado? E isso a gente percebe que influenciou negativamente no modo como ele vive hoje, porque ele é um cara que aparentemente está doente psicologicamente falando, tá ligado? Então, no caso dele, compreensível. No caso da Kéfera, eu não passaria um pano, ainda que eu entenda que assim, percepções individuais acontecem o tempo inteiro, porque são seres humanos diferentes, mas quando a gente tá muito bem psicologicamente, a gente é maduro o suficiente pra entender o país que a gente vive, a gente não posta um vídeo como esse. Ó, essa moça aqui, ó. A Kéfera deveria agradecer por ter sido 1 em 1 milhão, por ter conseguido fazer do YouTube uma forma de ganhar dinheiro e não ter precisado trabalhar de verdade. Vamos ver o que ela vai falar. Oi, Kéfera, tudo bem? Esse aqui é um vídeo de resposta pra você. Aqui é uma pessoa que começou a trabalhar com 12 anos, estudava na parte da manhã, morava na roça e trabalhava no período da tarde, passando pra noite. Sabe por quê? Porque minha mãe não tinha condições de trabalhar, sustentar a casa e ainda me dar dinheiro pra mim conseguir comprar algumas coisas que eu queria. E a gente não tá falando nem de luxo, tá? Poderia até ser a bolsinha de cachorrinho. Pois é.
Ou seja, eu tive que trabalhar do mesmo jeito. Só que diferente de você, eu tinha um patrão, eu cuidava de uma criança e tinha dias que eu tinha que dormir na casa do meu patrão, tá bom? Quando eu fiz 17, eu já tava trabalhando de carteira registrada e estudando na parte da noite. Então você vai me desculpar se eu achei o seu vídeo ridículo ao ponto de pegar nojo da sua cara. E olha que eu era sua seguidora. Você realmente acha que a internet acabou com a sua vida? Experimenta ter sido uma anônima que precisava trabalhar CLT com 17 anos e ter que ter deixado o estudo de lado, porque você precisava do dinheiro, era R$1.000, mas era R$1.000 que adiantava muito dentro de casa e fora também, porque se não fosse esses R$1.000, nem celular eu tinha. Você só esqueceu que você tá reclamando da chance que você teve, que milhares de meninas só queria ter essa chance para poder mudar de vida. Você conquistou casa, fama, carro, você tem uma vida super confortável e você ainda se acha no direito de reclamar? Tem pessoas que realmente não dão valor às oportunidades que a vida dá. A gente volta ao pensamento. Será que ela tá fazendo isso no sentido de, tipo assim, preciso dar uma engajada, tá ligado? Será? Não sei. Mas, em contrapartida, essa moça aqui, ela tem um certo grau de razão, só que a gente vai tentar fazer uma conexão de 2 pontos. O ponto em que ela precisa de mídia, supostamente possa ser isso, e o lado das pessoas que enchem muito saco. Então, assim, se é uma questão pra ela, o hate, ela não deveria ter postado. Mas se ela postou sabendo que isso ia acontecer, então ela tá preparada pra que as pessoas falem sobre, né? Na verdade, só que assim, é um problema. Se ela não tiver postado com o intuito de ficar falada e tal, de estar em alta e tal, é um problema, porque é mais um motivo de hate, mais uma questão ali psicológica pra ela tratar. A Kéfera não estaria levando balança caixão nesse momento se ela ainda tivesse uma boa quantidade de fãs presentes no fandom dela. Até aqui, se você usa a internet, você já viu que a Kéfera postou um vídeo falando sobre exposição na internet, na fase jovem da vida e as consequências que isso trouxe pra ela. Ela trouxe com um tom dramático, ela trouxe quase como um monólogo ali, porque ela é atriz, não se esqueçam disso. Mediante a isso, a pessoa pode sim se arrepender da exposição que ela mesma escolheu participar, ela pode se arrepender, ela pode sentir as consequências no futuro, já que somos a primeira geração a passar por exposição na internet, né? Porque nossos pais não passaram por isso. Ela pode sim hoje se arrepender do que ela mesma escolheu pra ela no passado. Ou pode também não se arrepender, ou pode só estar fazendo uma reflexão. Mas aí todo mundo tá fazendo um balança caixão. Mas você escolheu ligar a câmera, você escolheu abrir seu canal, etc. Só que ela não é mais tão popular hoje em dia. E por isso ela tá levando balança caixão de pessoas que já foram fãs dela no passado e pessoas, assim, que conheceram ela recentemente. Se você for comparar vivência de blogueiras não, não é o termo correto. Se você for comparar com vida de influenciadoras atuais, vocês veem que elas têm uma base muito grande de fãs, isso nunca estaria acontecendo porque a fanbase ia moldar a opinião e não deixaria opiniões negativas assim serem tão replicadas. Mas como ela não tem uma base de fãs tão grande hoje em dia, você vê que Eu discordo, viu? Acho que quando o hate é muito grande, não é a base que consiga segurar não, viu, meu parceiro? ali critica, o outro critica, e aí quando você vai ver, tá todo mundo gritando assim, arrombada, vai pra lá, Kéfera, arrombada. E assim, gente, quem começou a fazer conteúdo lá no passado, realmente, algumas pessoas não estão tão bem de saúde mental, não. Se você olha pra trás, quase todos os criadores de conteúdo do YouTube pararam de produzir conteúdo, ou então seguiram pra outra carreira. Não foi bom pra muita gente assim, não. Felipe Neto aí, né? Então, aí vem a questão, cara, o que é isso? Será que é a questão do hate, realmente, que faz com que as pessoas fiquem mal? Ou será que o motivo real de tudo isso é porque as pessoas não queriam viver essa vida, de certa forma, e aí queriam ter escolhido uma outra coisa? O que vocês acham? Eu não sei, velho, eu não sei. Como eu falei aqui, se tratando de internet, você lidar com o público é muito difícil. Porque tem muita gente que é ruim de verdade, que tipo, tá aqui, não como a gente tá fazendo aqui. Tem gente que pega e fala assim, mano, você é uma abençoada, pra não dizer outra coisa, entendeu? Complicado, cara, eu não sei o porquê que aconteceu isso com a galera, se é realmente uma questão de hate, se é ter um nome ali muito falado o tempo inteiro, porque, por exemplo, é o caso do Whindersson, né? Que hoje a gente sabe que ele não vive tão bem, agora não se sabe se é devido à utilização de algum produtos químicos e tal, ou se é porque realmente ele não tava conseguindo lidar com as questões ali de hate, questão da perda do filho, enfim, não dá pra saber, né? Mas teve gente que realmente não se deu bem. Tipo assim, não se deu bem mentalmente, esgotou, sabe? A geração atual de criadores é muito mais light, é muito mais fácil. Porque você liga a câmera, posta uma bobagemzinha, um TikTokzinho e fala uma merdinha e você, tipo, tá tudo bem. Não precisa entreter realmente a pessoa, entendeu?
Depende, amigão, depende. Tem uma menina aí que vive postando, ela fala umas besteirinhas, mas ela vive postando vídeo viajando e as pessoas, não sei o que, gostosa, quero muito teu rabo. Assim, galera, chutar cachorro morto é muito fácil. E é bom, né, pelo que eu tô vendo, que as pessoas estão pegando gosto. E eu espero que vocês estejam satisfeitos, saciados por essa vontade de estar chutando cachorro morto. Coitada da Kéfera. Assim, gente, como eu tô falando aqui, o intuito não é massacrar ela, é tentar entender o motivo pelo qual ela tá nessa vibe. Porque assim, como eu falei, uma coisa é você não entender o contexto social que você tá envolvido no país. Porque, mano, é muita gente pobre, muita gente que acorda cedo pra ir trabalhar e não tem o mínimo de condição de, tipo, pagar um restaurante no final de semana, tá ligado? Então, assim, cara, eu acho que a grande questão é tentar entender o motivo pelo qual ela tá falando isso. Se vierem outros episódios, é óbvio que eu vou trazer aqui pra vocês pra que a gente consiga entender junto o que tá acontecendo. Mas, quando você é muito bem de vida, muito bem financeiramente, quando você, por exemplo, é traído, tá ligado? Você é traído. É mais fácil você ser um pobre traído que você não tem condição, ou é mais fácil superar uma traição viajando porque você tem dinheiro, tá ligado? É disso que eu tô falando, entendeu? Então, você tem questões psicológicas que foi gerado por você e você tá arrependido, beleza, compreensível. Mas isso não lhe permite, não é que não permite, você tem o direito de fazer o que você quiser, mas você precisa entender onde você tá, o meio que você tá postando, tá ligado? Por quê? Ainda que eu não tenha nada contra esse tipo de postagem, as pessoas vão te massacrar, velho. As pessoas vão te massacrar. Por quê? Justamente por isso. Porque tem gente que não tem condições e gostaria de ter a oportunidade que você teve. Não acho que a Kéfera esteja arrependida com o passado. Ela só não se preparou para lidar com o esquecimento. Ah, tá. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Será que é isso, então? Será que ela tá arrependida porque, tipo, pô, fez de tudo e hoje em dia não tá tão em alta assim? Pode ser. O que eu acho que, assim, ela não tá em alta, mas, mano, ó, vou falar uma parada pra vocês, gente. Eu faço isso aqui, ó, o YouTube, porque eu gosto. Eu gosto de verdade. Então, por mais que eu tivesse muita grana, eu ainda continuaria fazendo porque é um prazer que eu tenho. Mas assim, eu jamais me preocuparia se eu tivesse grana com as coisas, tá ligado? Então, no caso dela, se ela tivesse grana, se eu tivesse muito dinheiro e aqui não desse view, beleza, tá ligado? Não tem problema, porque eu tenho muita grana. Eu continuaria fazendo porque é meu prazer. Se ela tem muita grana e ela tá preocupada com isso, é porque o intuito dela é, tipo, tá em alta mesmo. E, obviamente, cada um tem o direito de ter o seu sonho, né? O seu desejo, enfim. Quem você era com 17 anos? E o que você seria se tivesse uma câmera acompanhando cada passo seu durante toda a sua juventude? Como é que você acha que o mundo te vê? Bom, provavelmente vocês já devem ter visto por aí o desabafo da Kéfera sobre como foi a sua adolescência estando tão presente nas mídias sociais. Eu confesso que eu nunca cheguei a assistir o canal dela no YouTube e nenhum outro youtuber, porque eu era crente e eu não tinha acesso às redes sociais nenhum. Mas mesmo não assistindo na minha adolescência, mesmo depois de adulta, eu já ouvi falar de Kéfera, já vi ela em novela, já vi ela em programa, eu já vi ela virando meme. E eu não vou tacar hate nesse vídeo porque é claramente alguém falando sobre saúde mental. Ah, mas foi então essa moça aqui tá do lado dela, ó, tá vendo? ela que pegou a câmera, foi ela que apontou pra ela. Eu acho que não é um assunto que vale o drama, tudo bem, mas pra ela vale. Vale, porque só cada um sabe de si, cada um sabe das suas dores, cada um sabe do que teve que suportar. O problema é que ela acha que as pessoas esperavam algo dela, quando claramente não era. Ela botou essa expectativa nela mesma. Ela se pedia mais, ela se cobrava mais. Porque quando você se ausenta, eu fiquei meses e meses sem saber quem era Kéfera, sem pensar em Kéfera, nada. Mas aí surge o assunto e aí ela volta para nossas cabeças. Quando você se ausenta, as pessoas deixam de lembrar de você. A internet está constantemente nos apresentando coisas e pessoas novas. Então a gente deve se dar, sim, a devida desimportância. Que importância é essa que você dá a ponto de achar que as pessoas esperavam algo de você? E se havia pessoas que esperavam algo de você, elas que tinham problemas mentais, elas precisavam de terapia. Porque onde já se viu você esperar algo de alguém desconhecido que não te deve nada? Uma coisa é você sentar e assistir alguém porque essa pessoa apresenta assuntos diversos e é legal ouvir ela falar. Outra coisa é você botar expectativas da sua vida em cima da vida do outro. E como exemplo, nós podemos usar a cantora Isa, que recentemente foi traída pelo atual marido dela e resolveu perdoar essa traição mesmo após expor ela. E as pessoas se sentiram no direito de cobrar porque não esperavam que ela fizesse isso. Porque admiravam o trabalho dela, porque admiravam ela como mulher, achavam que podia guiar a vida dela e escrever um roteiro e que ela seguisse esse roteiro. Colocam as pessoas no pedestal e aí depois vocês mesmos chutam ela de lá de cima. E é por isso que nós temos que nos dar a devida desimportância. Porque se alguém espera algo de nós, o problema tá nessas pessoas, não tá na gente. Ah, mas ela... Essa moça aqui me fez lembrar de uma coisa. Eu vejo muita gente no Instagram, cara, postando coisas variadas, né? E uma delas é sempre assim, ai, gente, fiquei longe, parei de postar aqui, vocês me desculpam. Mano, de verdade, se eu paro de postar aqui no YouTube, vocês vão cagar pra isso aqui, cara. Uma outra pessoa vai sentir falta, talvez minha esposa e minha mãe vai sentir falta do meu vídeo, mas muita gente tá, tipo...
cagando, tá ligado? Ninguém liga. E a galera realmente se dá uma alta importância tão grande que, tipo, não tem relevância nenhuma. Não tem, porque no final de tudo o que importa é estar vivo, comer, beber, dormir, ter uma casa, se possível um carro e cuidar da família. Ninguém tá nem ligando, velho. Se você parar de postar ou não postar, vão surgir outros vários, vão fazer por você o que você não faz, tá ligado? Não tem essa, ninguém é insubstituível. Não tem essa. É uma coisa que a galera precisa entender, mano. Eu racho com a galera postando isso. Não é uma crítica, tá ligado? Não é uma crítica, eu sentando essa rapa. Mas assim, eu vejo a galera postando, ai... Ô, gente, vocês me perdoam, parei de postar aqui e tal. E... Nossa, eu preciso voltar, é que é tão trabalhoso, gente. Postar aqui no Instagram, postar no YouTube é tão difícil. Ah, é uma trabalheira e tal, não sei o que. Mano, se toca, velho. Pelo amor de Deus, mano. Ô, velho, ninguém tá nem aí pra você, velho. Olha lá, eu vou mostrar pra vocês aqui a diferença. A diferença de uma pessoa que realmente sofre com a questão de, tipo assim, ser muito, muito assediado de certa forma e tal. E uma pessoa como a Kéfera, obviamente, dentro das características dela, se ela acha que ela tá certa, compreensível também. Porque é como eu falei, todo mundo tem uma percepção individual um do outro, né? É diferente. Mas, mano, quer mais sofrimento? Beleza, o Justin Bieber aqui também tem dinheiro pra caramba. Mas, mano, é uma encheção de saco, mano. Você tem a câmera o tempo inteiro, verdadeiramente, literalmente, o tempo todo apontado pra você, numa situação como essa daqui do Justin, ó. E isso tem que parar. Justin Bieber mostra como é abordado por paparazzi no dia a dia. Olha lá. Mano, beleza, isso aqui no início de tudo, quando você tá fazendo uma grana, você tá ficando famoso, da hora. Mas depois enche o saco, você não pode ir num shopping, você não pode comer numa lanchonete, você tem que pedir tudo em casa. Você, mano, você vira refém de si mesmo, tá ligado? Olha, mano. Watch out, guys. Watch out, watch out. Look at these guys, man. Você é louco. I'm a dad, I'm a husband. You're not getting it, it's not clocking to you. Olha lá. It's not clocking to you that I'm standing on business, is it? We're on the sidewalk, Joe. I don't give a if you're on the sidewalk. I'm a human being, you're standing around my car. At the beach. You know what I'm saying? You don't think I'm a real guy, do you? You're gonna take this video out of context, you're gonna say I'm mad. I don't know who the paying you to provoke me, but I'm not the one. Okay? Nobody's paying you. Stop provoking me. I'm a real dad, a real husband, a real man. All right, So don't do this to me. Okay? All right, cool. I'm not to be with. I don't know who's paying you to with me or provoke me, but I'm not the one. I don't care that you're on the sidewalk. I don't care what kind of dirty work, what kind of nasty you're getting paid in the background to provoke me, bro, but I'm not the one. Não quero dar uma de juiz, mas nesse caso aqui, eu acho que, comparando os dois, né? Eu acho que esse aqui especificamente dá pra se arrepender de ter tomado essa posição, de ter se tornado um artista. Por quê? Tem todo o dinheiro do mundo, mas aparentemente, psicologicamente, ele não tá tão bem assim. E deriva, sim, provavelmente. Mas óbvio, gente, quem sou eu? De repente. É porque, assim, uma coisa que a gente precisa analisar é que, assim, ó, todo ser humano é diferente, não é? Então, o que às vezes é pouco pra mim, pode ser muito pro outro. Então, vamos tentar entender a Kéfera. Mas, mano, se a gente for comparar, olha a situação desse cara aqui, a situação da Kéfera, né? Guardadas, obviamente, as devidas proporções, né? Porque aqui é mundialmente famoso. A Kéfera é nacionalmente, aparentemente, né? Hey, dude, what do you think of all the paparazzi now that this is going down? It's been fun, man. Olha lá. I guess I'm doing something right, you know what I mean? No início, tudo bonitinho, tudo da hora. Caraca. Hey, you guys just mind giving me a little space just because we're just trying to shoot some stuff? Tá vendo, gente? As coisas vão mudando, tá ligado? Se a gente for analisar aqui o final do vídeo, provavelmente ele vai aparecer aqui já chateado, já triste, porque, mano, é difícil. E a Kéfera, cara, ela fez um pronunciamento posterior ao vídeo dela, né? Porque realmente teve uma repercussão muito grande. A gente realmente não sabe se foi proposital ou não. A gente espera que sim, pra que ela não se prejudique com o psicológico dela, né? Que se for essa real intenção dela de, tipo assim, eu preciso expor o que eu pensei, que a gente consiga entender verdadeiramente, mas se não, que ela consiga lidar, né, com essas questões aí dos hates em cima dela. Ela postou aqui, ó. Sim, gente. Fui eu que liguei a câmera. Eu, inclusive, falo isso no vídeo. E isso foi uma escolha que me trouxe muita coisa boa. Principalmente, me proporcionou mudar a vida de toda a minha família. Mas isso teve consequências.
Beleza. Eu sei que tem gente que tem problemas muito maiores que os meus, mas esse foi o meu grande problema. Ou seja, ela tá falando especificamente, como eu falei aqui, que individualmente falando, cada um tem a percepção individual e sabe o que passa e o que deixa de passar, né? O problema que afetou muito a minha percepção de mim mesmo, a minha saúde mental, e não só a minha, afeta a saúde mental de muita gente. Na época em que eu comecei o meu canal no YouTube, eu fui uma das primeiras. A gente não sabia exatamente a dimensão da internet. Kéfera criou o seu canal em 2010, há 15 anos. A curitibana tinha apenas 17 anos quando criou os 5 minutos no YouTube. O canal foi um dos primeiros do Brasil a alcançar 1 milhão de inscritos. E atualmente, mesmo sem conteúdos regulares, ela ainda conta com 10 milhões de seguidores. Cara, é muita gente, hein? Hoje existem vários estudos científicos que mostram o quanto as redes sociais afetam negativamente a saúde mental de quem as utiliza muito e, mais ainda, de criadores e influenciadores que sofrem hate frequentemente, como é o meu caso há anos. Eu escolhi criar conteúdo na internet, assim como hoje milhões de jovens escolhem seguir esse caminho. Mas a gente não escolheu ser massacrado diariamente. Isso é um ponto importante, hein, galera? Com comentários extremamente agressivos de pessoas que a gente nunca viu na vida. Realmente, isso aqui eu tenho que concordar com ela. É um negócio muito chato, porque guardadas as devidas proporções, às vezes, como eu falei, vem gente aqui encher o saco no canal e é ruim, tá ligado? É ruim. É ruim. O que mais me magoa é que, assim, como cristão, eu não posso xingar as pessoas, tá ligado? Não posso deixar as pessoas no fundo do poço. Gostaria, mas não posso. E pra quem ainda acha que isso não acontece, esses são alguns dos comentários que recebi ontem. Os que ainda dá pra mostrar, tem bem piores. Sociopata querendo pagar de empática. É cada um. Pronto, lá vem a nova crise dessa bipolar não tratada. Ela tá deformada, cheia de procedimento. Que coisa feia. De uma menina tão bonita para uma feia, né? Vai tomar... Meu Deus do céu. Que você queime no inferno. Meu Deus do céu, velho. Mano, é isso que eu não entendo, tá ligado? É isso que eu não entendo. Essa moça é mongoloide. Gosto muito da nossa pequena tradição aqui na internet de a cada 5 anos esculhambar a Kéfera. Nos torna mais família. Meu Deus do céu, velho. Quantas pessoas vão ter que vir aqui falar que isso dói para vocês pararem? Isso dói. Vocês precisam entender de uma vez por todas que não existem pessoas públicas. Pessoas são pessoas. Eu sou uma pessoa. O que existem são espaços públicos e a internet é um espaço público. Isso que aconteceu comigo hoje é só um pequeno exemplo da magnitude da maldade que foi normalizada aqui na internet. E nos próximos dias, eu vou continuar compartilhando aqui nesse espaço, nesse perfil, que é meu, como foi a minha vida nesse contexto. Isso é um convite para todo mundo que quer construir uma internet mais saudável e mais segura. E para quem não quer, é isso. Aí teve um comentário aqui, um comentário grande. Vamos ler esse comentário grande aqui, ver se vale a pena. Se não vale a pena, eu não coloco na edição. Amiga, vamos lá. O vídeo que você postou foi sobre sofrer hate. Essa questão é super digna. O que as pessoas estão criticando é o fato de, no seu caso, foi uma total escolha começar e seguir fazendo conteúdo para a internet e a câmera não estava ligada 24 horas. Além disso, você está em uma posição 100% privilegiada, justamente porque conseguiu ligar a câmera na hora certa e lucrar a partir disso. Obviamente que isso não isenta o fato de que as pessoas podem sofrer psicologicamente com isso. Então é um pouco incômodo sim pra gente aqui de fora, depois de tudo isso, ver você reclamando com a boca cheia da câmera que você ligou lá atrás e te deu tudo que você tem. Se tá tão ruim realmente, talvez seja melhor largar essa vida e procurar emprego comum, como todos nós. Pode ser que você dê sorte. Sobre o hate, deve ser realmente difícil, mas acho que é inevitável. Até influencers que pra gente são praticamente perfeitos sofrem hate. Não dá muito pra fugir deles. Bom, gente, é complicado. Eu quero a opinião de vocês. Eu, particularmente, como eu falei, eu não teria coragem de vir aqui na internet e falar sobre isso contra o YouTube, contra a vida que eu levo hoje, porque ainda que eu sofra com alguns pequenos hates, mais uma vez, guardados as devidas proporções, ainda assim eu não teria coragem de criticar, porque, cara, é o que coloca o pão na minha mesa, é o que ajuda a pagar o meu aluguel. Então, lutar contra isso seria zoado, tá ligado? Seria ruim, porque muita gente hoje em dia ganha salários muito poucos perto do que eles fazem e não tem essa oportunidade de trabalhar em casa. Então, eu lutar contra isso seria muito injusto da minha parte. Mas, em contrapartida, vamos tentar entender esse ponto da Kéfera aqui, no sentido de todo mundo tem uma percepção diferente um do outro, então o que não é tão grave para mim pode ser muito grave para o outro. Então, nesse aspecto aqui, eu vou deixar, né, que vocês deem a opinião de vocês quanto à vida dela, quanto a esse vídeo dela. Lembrando que existem pessoas que passam por coisas muito piores se tratando de internet, tá? Como é o caso do Justin Bieber, né? Beleza? Bom, galerinha, foi esse o vídeo de hoje. Quero a opinião de vocês aqui embaixo e até o próximo vídeo. Deixem indicação de vídeos que vocês querem ver aqui, tipo de conteúdo que eu gravo pra vocês, meus camaradinhas e minhas camaradinhas, beleza? Até o próximo vídeo e falou!